Meus irmãos, a paz do Senhor. Todos felizes com Cristo? Se puder, abra a palavra do Senhor juntamente comigo, por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Nós faremos menção do texto sagrado a partir do verso 33 até o verso 37. 1 Samuel, capítulo 17, verso do 33 até o verso 37. Amém? Meus agradecimentos, pastor Cristiano, pelo convite, muito obrigado. Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Obrigado pela confiança aos pastores, pastor Francisco, família. Deus abençoe os irmãos. Grato pela vida dos irmãos que sempre têm dado todo o apoio para que a gente possa permanecer de pé. Sou muito grato pela vida dos irmãos. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, o verso será a partir do verso 33. Todos acharam? Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após o urso e o leão, os feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu não será, incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Obrigado, Ricardo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Então disse Saul a Davi: vai-te, que o Senhor seja contigo. Podemos tomar o seu assento, adorando o nome do Senhor. No livro de 1 Samuel nós vemos a história descrita, falada, relatada, que nos conta um pouco da história ou a vida do profeta Samuel, os acontecimentos que rodeiam a vida do profeta Samuel, e claro, aos reis que governavam ou que começaram a governar. Uma vez que ainda instituído o governo teocrático, Deus falava ao profeta e o profeta trazia essa mensagem ao povo. Eles começam a viver a ausência desse poder teocrático quando eles começam a querer ter um rei sobre eles, fazendo comparação com as outras nações. Deus então institui como deve ser a escolha desse rei, e logo eles colocam a Saul como o primeiro rei de Israel. Mas vamos nos contextualizar a história daqueles dias em Israel. Pois bem, havia o rei Saul que estava governando, porém a palavra já nos fala que Deus já havia rejeitado a Saul, como no capítulo 15 do livro de 1 Samuel, a partir do verso 23. Então nós vemos que tem um rei que está governando, só que esse rei já não está mais na direção de Deus. Com isso, Deus resolve rejeitar a Saul e levantar um menino que ainda seria preparado como rei, que todos nós conhecemos como Davi. O que este rei, que já não estava mais sendo guiado pelo Espírito Santo, estava praticando como líder, como rei sobre aquela nação, já não agradara a Deus. Por isso a necessidade de um substituto. E o que nós vemos nas ações de Saul são ações de alguém que já não tem mais interesse de buscar a presença de Deus, já não tem mais o interesse de querer estar próximo de Deus, já não tem mais o interesse de querer buscar as coisas de Deus. E quando a gente tem uma liderança de um país, de uma nação, que não quer se aproximar de Deus, a certeza é que o castigo virá sobre a nação. A certeza que nós temos quando nós não temos um líder que resolve confiar no Senhor, ou que confia no seu próprio poder, a certeza que nós temos é que ele cairá, porque sem Deus não tem como resistir, sem Deus não tem como prosseguir.
E as ações que nós vamos ver Saul tomar, vai fazer com que o povo fique espiritualmente órfão. As situações que vão ocorrer por causa da má liderança de Saul, vai fazer com que o povo comece a perecer. Vai fazer com que o povo não queira buscar a Deus, porque o líder não está buscando. O povo estava espiritualmente órfão, ou seja, por causa de um trono, ou de um trono sem um respaldo de Deus, ou um trono sem a direção divina. E nós entendemos que Israel está estrategicamente colocado em uma posição, cercado por inimigos, que o próprio Deus colocou aquele povo naquela posição, para que quando eles não resolvessem não obedecer a Deus, Deus usaria aquelas nações vizinhas, a circunvizinhança, como juízo, para que eles pudessem voltar-se para Deus. Então nós temos um Deus que prepara um local para o povo de Israel, porém coloca inimigos em sua volta, para que num deslize ou no percalço da caminhada, se eles fizessem errado, os inimigos viriam e eles voltariam para Deus. Há pessoas que, mesmo sem perceber, estão vivendo situações como essas. Andam um pouco, retrocedem um pouco, andam mais um pouco e retrocede, e fica nesse movimento de vai e volta, de ir para frente e voltar para trás, porque não entendeu ainda que os passos do homem precisam ser guiados por Deus. E quando nós entendemos que temos a dependência de Deus para escolher, para fazer as nossas escolhas, para escolher por onde nós vamos caminhar, nós começamos a entender que se nós entregarmos ao Senhor, Ele cuidará de nós. Se nós obedecermos ao Senhor, é Ele que cuidará de nós. Se nós entregarmos a Ele o nosso caminho, é Ele que nos guiará, porque Ele sabe o caminho melhor, Ele sabe o caminho perfeito, Ele tem a ciência do que é melhor para nós. Mas enquanto nós não entendermos isso, nós vamos caminhar e retroceder, caminhar e retroceder. Mas glória a Deus pela sua vida, que está aqui nessa noite querendo aprender essa palavra, não para retroceder, mas para permanecer seguindo a mensagem de Cristo, amém? O rei que o povo escolheu estava de pé, mas porém o rei que Deus escolheu ainda estava sendo preparado. O que nós vemos é um rei que não tem a direção de Deus, Deus já o rejeita, porém não tira do trono. Deus está trabalhando em alguém, para que esse alguém, quando chegasse ao trono, não cometesse os mesmos erros, não cometesse os mesmos deslizes, mas permanecesse na dependência de Deus. Deus começa a trabalhar num menino por nome de Davi, que nós vamos entender um pouco mais essa noite, que quando ele está na casa do seu pai, é o próprio Samuel que sai da sua casa, sai da casa sacerdotal, vai até a cidade do pai de Davi, para que ungisse um novo rei em Israel. Porém Saul ainda estava no trono. Mas eu quero te dizer nessa noite, quando o mundo está em uma direção, Deus já começa a ver o futuro, Ele já sabe do futuro, e Ele começa a traçar um plano que é diferente da nossa visão, é diferente do nosso pensar. Mas eu quero que você entenda nessa noite que o plano dele é perfeito, o plano dele é infalível, o plano dele vai além das nossas expectativas, porque o plano dele não pode ser frustrado. Enquanto existe um rei que não está querendo andar na direção de Deus, Deus está olhando para um campo, Deus está olhando para um cuidador de rebanho, que tem um coração voltado para Deus, que tem um coração voltado para a palavra, para colocá-lo no lugar adequado. Deixa eu liberar uma palavra profética para ti nessa noite. Talvez esteja alguém como prefeito, como governador, talvez até como presidente de algumas nações, que não estão andando na direção correta, que não estão andando segundo a palavra, e Deus pode estar olhando para você nessa noite, para alguém que é um cuidador de ovelhas, para alguém que é um trabalhador comum, porém com um coração voltado para Ele, e Deus pode te começar a preparar, Deus pode começar a te levantar, para colocar em lugares, para que as pessoas entendam que quem está lá não está dando valor. Deus pode te preparar para colocar no lugar adequado. Eu não sei se você
tem ânimo para entender essa palavra, mas eu quero te levar nos mínimos detalhes nessa noite, para que você entenda melhor. Há pregadores que não estão pregando a palavra verdadeira, e você que está aqui nessa noite pode ser o próximo pregador. Cantores que não estão cantando da maneira correta, e Deus pode levantar você para colocar no lugar adequado. Há mensageiros que não estão levando a palavra correta, e Deus está olhando para um coração simples, para um coração que é voltado para Ele, e já está preparando o caminho para te colocar de pé. Glória! Se há alguém que não está seguindo os desígnios de Deus, Deus pode preparar outra pessoa que esteja com o coração voltado para Ele, onde a soberba não vai lhe subir a cabeça, onde o coração está voltado à simplicidade. Vemos então que Israel está sofrendo, passando por um momento difícil. O país está em uma necessidade, mas reparem, foi a decisão do povo de tirar Deus do governo e colocar o homem. E repare que vai ter consequências disso, mas Deus não está olhando com um olhar de castigo, Deus não está olhando com um olhar de maldade para o povo, mas Ele está olhando para o povo e ainda planejando algo melhor. Eu não sei se você consegue interpretar bem essa palavra. Há nações onde o povo escolheu um líder, o líder não está seguindo a Deus, mas mesmo assim Deus está já preparando alguém no nível correto para colocar na direção de países. Nós perdemos as esperanças na política, nós perdemos a esperança no homem, mas Deus ainda está olhando para corações simples, para corações humildes, para pessoas que querem de Deus, e essas pessoas serão colocadas nos lugares adequados. Serão colocados. Quem tem fé aqui nessa noite para entender que Deus pode te levantar para colocar em lugares extraordinários? Ah, Gesiel, mas eu sou apenas uma pessoa comum. Deus está olhando para pessoas comuns, com o coração voltado para Ele, para levantar e colocar em lugares elevados. Constante ou constantemente, os inimigos cercavam Israel para que o povo voltasse para Deus. Deus não queria a destruição de Israel, Deus queria um povo que fosse voltado para Ele. O que nós vemos no capítulo de número 17 do primeiro livro de Samuel é agora os filisteus, povo vizinho, porém inimigo. Ao sul estavam os amalequitas, ao leste os moabitas, ao norte os sírios. Israel estava cercado, vulnerável. Além dos filisteus nós temos os amalequitas, os moabitas e os sírios. Os que vão contra Israel nos dias de Saul, neste exato momento que nós lemos um texto, os filisteus. E os filisteus, eles arranjam, preparam, levantam acampamento, preparam-se todo o exército, e para evitar o conflito, eles levantam homem, ou eles têm um guerreiro, que defronte do exército, apontando para Israel, todos os dias, durante 40 dias, 80 vezes, porque são 2 vezes por dia, este guerreiro chega defronte o exército filisteu, vira para Israel e diz: não tem alguém aí que possa guerrear comigo? Tem o dia 1, o dia 2, o dia 3, até chegar no 40º. E agora o que nós vemos é alguém que, amando do Pai, está indo visitar os irmãos que estão em campo de guerra, preparado, com medo, acuados. Porém, ele ouve a notícia de que tem um confronto. E aqui, meus irmãos, eu quero que você entenda que a escolha em Deus, ou a escolha de Deus é escolher Davi, porque ele sabia da sua predisposição. A escolha de Deus em escolher Davi é porque ele entendia onde ele poderia colocar Davi. Há um ditado que diz que nós temos que matar um leão por dia. Há outro ditado mais adiante que diz que nós devemos matar um leão por dia e ainda alimentar o próximo que virá amanhã.
O que nós temos que entender é que essas lutas, essas dificuldades, ou estes momentos de confronto, vão nos fazer crescer diante de Deus. Vai nos fazer crescer diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas. O que nós vemos neste texto é um homem que, representando o seu exército, quer ir contra o exército de Israel, e ele começa a se vangloriar. Tem alguém aí para lutar comigo? Não tem ninguém. Cadê o povo? Cadê o Deus desse povo? Cadê o guerreiro? Vocês não têm ninguém que possa representar. Por 40 dias nós temos o mesmo movimento. São 40 dias de confronto de um homem querendo guerrear contra uma nação. Aquele menino que anteriormente estava no campo, Deus já estava preparando ele. Olha, é o mesmo que diz para o rei Saul: olha, eu já enfrentei urso, já enfrentei leão. E quando nós vamos estudar especificamente nessa região, o urso maior daquela região tem 250 quilos, com mais de 2 metros, com mais ou menos 2,80 m, se colocar de pé. O leão tem 2 metros e alguma coisa, com mais ou menos 250 quilos. Animais grandes, animais fortes, animais que tinha de peso 3 vezes mais que um homem comum. Porém, um jovem entre os seus 14 e 17 anos estava no campo cuidando das ovelhas, e quando a ovelha era arrancada, retirada dele por um urso ou pelo leão, ele ia de frente, batalhava, lutava, arrancava da boca daquele animal e restituía ao seu rebanho. É alguém franzino, é alguém jovem, mas é alguém que está batalhando pelos seus. É alguém que não tem tanta força, é alguém que não tem muita agilidade de guerra, mas é alguém que está dando a vida pelas suas ovelhas, pelo que é seu, por aquilo que é sua propriedade. O próprio Davi fala que as ovelhas do pai dele não eram muitas, mas ele estava no campo cuidando delas. E quando o inimigo chegava, o leão, o urso tomava, ele arrancava da boca do urso ou do leão. Arrancava, retirava. A versão King James vai falar que ele retirava, arrancava, puxava, como se quisesse dizer que ele batia na cara do animal, colocava para ir embora e restituía aquela ovelha. Meus irmãos, o que nós temos que entender é que nós temos que enfrentar as nossas dificuldades e os nossos problemas de frente, sem medo, com estratégias, porém, sem medo. Sem medo. E eu quero dizer aos irmãos que coragem não é simplesmente ausência de medo. Coragem não é simplesmente não ter medo. Coragem é mesmo com medo você bater de frente e enfrentar, confrontar, ir adiante e bater de frente com esse problema, uma adversidade. O que nós vemos na história de Davi é Deus levantando ele, não porque ele era capacitado, mas trazendo problemas, trazendo dificuldades, trazendo batalhas para ele no campo ainda das ovelhas, onde ele guardava das ovelhas do seu pai, para que ele fosse treinado a guerrear ainda no campo. Tem muita gente que diz: olha, eu vou esperar eu ser levantado para me fazer alguma coisa. Não espere, vai em frente da maneira que você está. Não espere ser levado ao pastorado para pregar a palavra. Não espere ser levado ao ministério de missões para ser um missionário, evangelista, para aprender a palavra. Aprenda hoje, pratique hoje. As pequenas batalhas que você enfrenta hoje servirão de experiências para o momento em que você for levantado por Deus. Não espere o dia D para você se colocar de pé. Se levante hoje. Mas tem problema, mas tem adversidade, mas tem dificuldade. Serão desafios vencidos por ti, que lá na frente você vai contar testemunho e ainda vai dizer: o Senhor é bom, que sempre me deu vitória. Vemos um jovem ainda que, ao ver esse desafio, ele não olha para o tamanho do gigante, não olha para o tamanho da dificuldade, mas ele olha as experiências já vividas e diz: com base nas minhas experiências, o Senhor vai me dar a vitória mais uma vez. São as experiências que vai fazer você ter mais fé.
São as experiências que vai fazer você ter mais coragem. São as experiências que vai fazer você crescer. Estamos em uma noite profética. Noite essa que eu tenho que te dizer: Deus enviará problemas para você resolver, mas servirão de experiência para que um dia você possa contar história, contar o que acontecia contigo hoje, e você vai olhar para alguém e vai dizer: você também vai vencer, porque eu venci no nome de Jesus. Você também vai conseguir, porque eu consegui no nome de Jesus. Essa dificuldade não vai te abater, porque um dia eu também estava aí, e Deus me deu a vitória. É assim que nós temos que crer, assim que nós temos que confiar. O fato de Deus já consagrar ou levantar Davi não tirou Saul do trono, porque Davi não estava preparado. Davi ainda não estava forte o suficiente. Davi ainda não tinha se tornado homem suficiente para poder governar. Todos nós queremos ter uma vida de êxitos. Todos nós queremos ter uma vida de sucesso. Nós saímos do Brasil com a esperança de dar uma vida melhor aos nossos filhos. Saímos do Brasil com a esperança talvez de comprar uma casa, de comprar um sítio, e quem sabe um dia retornar, ter lá no seu sítio sombra e água fresca, olhar para trás e dizer: valeu a pena ter limpado cada casa, valeu a pena ter limpado cada banheiro, valeu a pena trabalhar de 7 a 7, porque hoje estou desfrutando dos meus sonhos. Verdade ou mentira? Todos nós queremos, todos nós buscamos algo maior, mas o que eu quero que você entenda é que se você não vencer as dificuldades que recaem sobre ti hoje, lá na frente, no momento de você descansar, você não poderá descansar, porque ainda terão batalhas a ser vencidas. Serão dificuldades que recairão, só que se você passar por essa experiência hoje e vencê-las, lá na frente será testemunho no nome de Jesus. Quem crê nessa palavra? O mais engraçado, ou uma das coisas mais engraçadas do texto lido, é porque Davi, ele se apresenta perante Saul. Alguns capítulos atrás ele se apresenta perante Saul e tocava a harpa. Enquanto ele tangia a harpa, o espírito do mal que recaía sobre Saul era expulso a partir do tanger da harpa do jovem ainda Davi. Quando ele se apresenta para Saul, para guerrear, para enfrentar o gigante, Saul olha para ele, talvez não reconhecendo, e diz: não, você não pode, é um homem experiente, você é um jovem ainda, não tem experiência na batalha, não será de bom proveito, nós não queremos perder alguém assim tão facilmente. Talvez uma mente brilhante, alguém inteligente, mas não vamos entregar, não será ele o que a gente chama, ou que os pantaneiros chamam de boi de piranha, né? Algum animal que você coloca ali simplesmente para perder, chamar a atenção do inimigo e batalhar ou passar por outra direção. Só que ele não reconhece Davi como aquele tangedor. Talvez o reconhecesse como filho de Jessé, mas não como aquele tangedor. Não como aquele que o ajudava quando seu espírito estava em conflito. Ele se apresenta para Saul, Saul não dá muito crédito. Já que você quer ir, então vai, que o Deus possa te abençoar, ou que o Senhor possa te dar vitória, ou que o Senhor seja contigo. Nós vemos um jovem ainda, que vai de frente àquele gigante, derruba aquele gigante, mata aquele gigante. E aí nós vemos o povo agora gritar, ou fazer uma canção dizendo: nós temos Saul que matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares, porque o exército filisteu fugiu, o povo foi atrás, derrotou os filisteus, e naquele dia eles obtiveram vitória. Porém, agora quando Saul olha para Davi, ele não vê simplesmente um jovem, ele não vê simplesmente aquele filho que cuidava, que era pastor de ovelha, e que há pouco tempo atrás ele contara o testemunho sobre a vitória sobre o urso e o leão. Ele vê alguém que pode tomar o seu trono, e agora ele chega e pergunta: mas quem é este menino? Ora, Davi já estivera no palácio, Davi já estivera perante Saul para confrontar ao Golias. Esse mesmo Davi venceu o gigante, e agora Saul não está reconhecendo quem é este menino. A segunda palavra profética que eu tenho para ti nessa noite
É que nos momentos em que você não é lembrado, as pessoas não dão crédito para quem você é. No momento em que você ainda não obtém vitória, ninguém está olhando para ti e te reconhecendo. Mas deixa eu liberar uma palavra profética para ti nessa noite, meu irmão. Haverão dias que as pessoas vão te conhecer, reconhecer pela vitória de Deus, pelas suas mãos, pelas coisas conquistadas, batalhas vencidas, em nome do Senhor, e que Deus te capacitou para vencê-las. Nos dias de dificuldades, ninguém vai reconhecer quem você é, mas no dia que Deus te levantar como um profeta, como um pregador, como um cantor reconhecido nos céus, na terra, alguém vai olhar e dizer: mas quem é este pregador? Quem é este cantor? E você vai dizer: sou eu aquele que enquanto o rei estava com o espírito atormentado, eu tangia a minha harpa. Sou eu aquele que, em obediência ao meu Pai, mesmo trabalhando no palácio, eu ainda retornava a cuidar das ovelhas do meu Pai. Sou eu aquele que humildemente servia ao meu Pai em obediência. Sou eu aquele que, mesmo tendo o óleo derramado sobre a minha cabeça para ser o sucessor rei de Israel, eu não me corrompi, mas permaneci em obediência. E hoje eu posso contar que Deus esteve comigo esse tempo todo. Não deixe que a soberba tome conta do seu coração. Não deixe os problemas tomar conta do teu coração. Olha para os problemas hoje e diz: eu vencerei no nome de Jesus. Eu atravessarei este problema, atravessarei esse mar, atravessarei este rio, no nome do Senhor. A confiança vai fazer de nós pessoas diferenciadas perante Deus. A confiança vai fazer de nós pessoas diferentes diante de Deus. Vinha um leão, eu feria e matava. E quando ele me tomava o cordeiro, eu tirava da boca dele. Isso é um testemunho. Isso é testemunho de dias maus. Do dia que ele estava no campo e não tinha irmão do seu lado. Do dia que ele estava no campo e nem mesmo o seu pai estava ao seu lado. Mas ele sentia-se na responsabilidade de trazer para ti aquele problema e resolvê-lo. Fugir dos problemas nunca será a solução. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga aí: fugir dos problemas. Diga para ele, diga: fugir dos problemas nunca será a solução. Mas diga assim: em nome do Senhor, em nome do Senhor, nós venceremos em nome de Jesus. A lógica de Deus é profética e progressiva. Ele trabalha em etapas. Observe: rebanho, fidelidade no pouco; palácio, serviço em silêncio; campo de batalha, vitória pública. Então tem o que nós podemos chamar de um caminho ou uma trilha que Deus vai trabalhar para que este homem, quando crescer, ele não seja soberbo, para que ele sempre tenha a dependência. Deus me colocou para tomar conta de um rebanho. É pequeno, mas eu tomarei com cuidado a fidelidade no pouco. O que a Bíblia nos ensina é que aquele que for fiel no pouco também será fiel no muito, ou sobre o muito o colocarei. Lá no que nós chamamos de parábolas, ou uma parábola que Deus dá ali, ou mostra ali, ou o próprio Jesus mostra através daquela parábola, que ele entrega um pouco, entrega bastante, entrega muito, entrega o suficiente, de acordo com a capacidade, e de acordo o que eles recebem, os talentos que eles recebem, eles conseguem gerar mais e mais. A questão da fidelidade no pouco é que, se a gente for fiel no pouco, será fiel no muito. O serviço do palácio que ele servia era um serviço em silêncio, a servidão de boca fechada, sem ninguém saber. Está lá tocando, às vezes ninguém nem sabe quem é, mas ele tem uma fidelidade nisso. E o campo de batalha é a vitória pública. Na vitória pública, ou seja, quando nós atravessamos: olha, eu recebo pouco hoje, mas eu dizimo o que recebo. No dia que eu receber 20 mil, eu dizimarei 20 mil. No dia que eu receber 100 mil, eu dizimarei 100 mil. O serviço em silêncio, não importa, ninguém está me vendo, mas eu vou lá e faço o que Deus me enviou, para que no dia da batalha
ele não possa bater no peito e dizer, eu consegui sozinho. Pelo contrário, esse homem, quando ele vai enfrentar o gigante, ele diz, eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. A tua obediência de hoje é a tua autoridade de amanhã. Ou seja, a tua obediência em Deus, em seguir o que Ele ordena, amanhã será testemunho para a glória e honra do nome de Jesus. E a dor de hoje, com certeza, é o alicerce para uma unção futura. Lembro da minha mãe, quando ela contava o testemunho e dizia da sua vida de fé, ou da sua trajetória de fé, com tanta dificuldade. Com crianças pequenas em casa, com o marido que era alcoólatra, que saía, bebia e quando chegava batia nela, mas ela não abria mão do relacionamento dela. Ela não abria mão porque tem agora uma porção de filhos e como é que vai agora abandonar? É um homem que chega, que bate na esposa, mas porém aquele que é o provedor, que traz o pão para casa. E como é que ela ia abrir mão? Ia para onde? Para quem já morava numa favela, no barracão de plástico em uma favela, o que ia fazer? Para onde iria? Não tinha lugar para ir, não tinha o que fazer. A única coisa que ela fazia era orar ao Senhor. E foram 12 anos até que meu pai se convertesse. 12 anos sofrendo nas garras do inimigo, mas ela permanecia orando, porque ela sabia que um dia Deus poderia mudar o coração daquele homem. Um dia, Deus poderia fazer a transformação. O que nós temos que entender é que as batalhas do nosso dia a dia, o que nós enfrentamos no nosso dia a dia, está nos preparando para algo maior. E o que é esse algo maior, pastor Francisco? Uma batalha ainda maior. Os problemas que nós enfrentamos que parecem pequenos no nosso dia a dia, você vai perceber que de acordo você cresce, de acordo você amadurece, as coisas, os problemas vão crescendo de tamanho, vão ficando maior, porém, de acordo você vai vencendo esses problemas, quando vai chegando maior você já tem a solução, você já sabe como resolver, e assim você vai crescendo em fé, em confiança e é claro, em graça do Senhor. O que nós não podemos é abrir mão, porque quando nós abrimos mãos, nós não vencemos aquela batalha e nós vamos sempre ficar para trás. Confiar é essencial. Veja, assim como Deus me livrou do leão e do urso, Ele me livrará contra este filisteu. O que ele viveu, serviu de experiência. O que ele viveu, serviu de experiência para que ele pudesse olhar para o problema aquele dia e dizer, o Senhor vai comigo, eu vou vencer no nome do Senhor. Então a confiança ela é essencial. Para nós encerrarmos, eu quero fazer a conclusão em 3 passos. Primeiro, a confiança é essencial, confiar em Deus, confiar na palavra e confiar no processo. Quando você passa por alguns processos e você pega experiência, você sabe que mesmo em dificuldade, você vai vencer quando você confia em Jesus. Enfrentar é o caminho da vitória. Passo de número 2, enfrentar é o caminho da vitória. Golias desafiou por 40 dias, porém, teve alguém que teve que reagir. Existia alguém que chegou no campo de batalha e teve que reagir. Não simplesmente ouvir, mas reagir. Não simplesmente escutar, mas acionar dentro de ti a esperança, a fé e levantar uma palavra de vitória. Eu tenho que te dizer nessa noite, que talvez na sua família, seja você o responsável em reagir às tomadas de atitude do inimigo. Talvez na sua casa, seja você o responsável em levantar a voz e dizer, inimigo, você será derrotado no nome de Jesus. Talvez você não tenha percebido, mas enquanto você vem na igreja, você frequenta um culto de maneira esporádica e sem ser de maneira, podemos dizer, excêntrica e essencial, ao ponto de querer levantar a voz na sua casa e na sua família e dar um grito e determinar que você vai vencer e que o inimigo tem que sair da tua direção. Enquanto você não toma essa atitude, vidas estão sendo destruídas. E você olha para um lado e você fala, mas alguém poderia levantar.
Aí você olha para o lado e fala, mas meu irmão poderia ser levantado. Ah, mas minha irmã poderia ser levantado. Deus está falando para ti nessa noite, é você o responsável. Não transfira a responsabilidade para os outros. Imagine Davi lá no campo, quando chega o lobo, ele tem que sair correndo, e lá no pai dele, chama Abinadab, chama Eliabe, vamos lá no campo comigo, eu tenho urso matando as minhas ovelhas, vamos lá. Não, ele chama a responsabilidade para si, e enfrenta, bate de frente, e obtém a vitória. Quanto mais nós fugimos, mais o problema cresce. Hoje é um urso, amanhã será 2, quem sabe depois da manhã será 3. Hoje é um leão, quem sabe amanhã será 3, depois 5. Talvez não seja o leão como o pastor Cristiano contou aqui no domingo, que era apenas um figurante naquele circo. Mas seja um leão grande, forte, que se nós não batermos o joelho hoje e enfrentarmos ele, amanhã terá outro leãozinho, 3, 4, 5, que vai só crescendo de tamanho, e nós sempre perderemos a batalha. Temos que bater de frente, chamar a responsabilidade e dizer, sou eu que batalharei, e eu tenho certeza que Deus nos dará a vitória. Repare que quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel vê os homens mais fortes, mais bonitos, com postura de rei, porém lá na batalha para enfrentar o lobo e o urso, estavam mais franzinos, estavam menor. O que eu quero que você entenda nessa noite? Talvez você está olhando para mim e está dizendo, Gisele, eu sou o menor da minha casa, o mais fraco, talvez eu não seja o mais bonito da minha casa, e como é que eu vou vencer essa batalha? Não é na sua força, não é no seu braço, não é com a sua vontade, não é simplesmente com a sua força, é em nome do Senhor. É no nome do Senhor que o inimigo cai, é no nome do Senhor que a muralha vai abaixo, é no nome do Senhor que o mar se abre, é no nome do Senhor que Faraó é destruído com todo o seu exército, é no nome do Senhor que o céu pode parar, o sol pode parar nos céus para que o povo obtenha a vitória, é no nome do Senhor que paralíticos são libertos, cativos são libertos, pessoas são curadas. Não é no nome do pastor, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que pessoas são libertas. É no nome de Jesus que nós obteremos a vitória. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Quem sabe na sua casa seja você o Davi para levantar, tomar posição e batalhar contra esse gigante. Gisele, mas não tem Golias atuais, os homens, no máximo os jogadores de NBA, 2 metros e 10, 15, quem sabe 2 metros e 20, aquele sortudo, né, que é muito alto. Talvez nós não tenhamos gigantes como da altura de Davi, com quase 3 metros de altura, mas nós temos gigante na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Talvez seja o gigante do divórcio, que vem arrebentando com a nossa família. Talvez seja o gigante da síndrome que vem recaindo sobre gerações e gerações para deixar as mães solteiras. Talvez seja o síndrome das drogas que vem destruindo lares. Talvez seja o síndrome do alcoolismo que vem destruindo a sua família. E você está dizendo, mas eu sou pequeno, eu sou frágil. Não importa o seu tamanho, não importa a sua estatura. O que importa é o poder que Deus derramou sobre a sua cabeça para olhar para o problema e para a dificuldade e dizer, no nome de Jesus, a minha família será abençoada. É no nome de Jesus que a minha família terá paz. É no nome de Jesus. Enquanto nós estivermos muito confortável, nós não venceremos nada e nem ninguém. Para concluir, quero citar aqui, fazer a citação da mamãe águia. A mamãe águia, ela faz o seu ninho, geralmente na montanha ou no despenhadeiro. O ninho feito para os filhotinhos de águia é um ninho muito fofo. É um ninho com penas, é um ninho com penugem, é um ninho com pluma, que vai deixar os ovos
na temperatura correta, quando a mamãe águia tiver que sair. É um ninho que vai dar o aconchego para que quando os filhotinhos nascem, eles tenham calor enquanto a mãe está fora. É um ninho aconchegante para que quando a mãe chega e coloque sobre os seus filhotinhos as asas sobre eles, eles possam manter-se aquecidos durante a noite fria. Pense comigo que um despenhadeiro é o lugar onde venta mais, onde tem mais vento, ou seja, onde é mais frio. Mas é neste lugar, confortável enquanto a mamãe está ali, que o filhotinho cresce. Só que chega um momento em que a mamãe águia, ela começa a tirar do ninho o conforto, começa a tirar do ninho aquilo que traz calor, que é para inquietar os filhotinhos. E ali começa a sobrar só gravetos, e os gravetos não faz bem para o filhote. O filhote, mesmo recebendo a comidinha no bico, chega o tempo que ele tem que sair. E a mamãe vai preparando esse ninho, vai tirando o que é fofo, vai deixando o que é duro, o que não é confortável, para que aquele ainda jovem filhote de águia possa querer sair do ninho. E quando não bastante, quando ele já está crescido, ela pega pelo bico e começa a soltar ele de cima do despenhadeiro. Aquele filhote, ele vai começar pela ânsia ou pelo instinto de sobrevivência, ele vai bater asa. Se ele já estiver preparado, ele vai levantar voo e vai embora. Se ele não estiver preparado, a mamãe águia vai acompanhar até chegar perto do solo, pegar pelo bico novamente, levar para o ninho e esperar mais alguns dias. Esperou mais alguns dias, vai pegar de novo e vai fazer o mesmo processo, a mesma coisa. Na nossa vida como cristão, nós temos que entender que o momento em que o inimigo mais nos afronta é o momento que nós estamos em desconforto, é momento de não nos deixarmos abatidos, mas levantarmos com voz de guerra e determinar a bênção no nome de Jesus. É no momento de desconforto é que Deus quer nos fazer alçar outro voo, tirar nós do nosso lugar de conforto e colocar para nos guiar num caminho diferente, desafios maiores, desafios mais difíceis porém Deus estará conosco. Quanto tempo nós temos que ver a nossa família sermos destruída para nós começarmos a orar? Quanto tempo nós temos que ver os nossos filhos destruídos para nós levantarmos uma adoração? Quanto tempo nós temos que ver a nossa família ser desestruturada para nós olhar e dizer: Jesus, realmente eu tenho que orar, realmente eu tenho que batalhar, realmente eu tenho que vencer esse inimigo no nome de Jesus. Sobre os seus pés, por gentileza. Enquanto você levanta, deixa-me liberar a terceira palavra profética nessa noite. Deus está trazendo para a sua vida hoje um tempo de desconforto para que você possa reagir. Você reagindo, Ele vai te fazer alçar voos maiores no nome de Jesus. Está chegando um tempo de desconforto nos Estados Unidos da América. Está chegando um tempo de desconforto no Brasil. Está chegando um tempo de desconforto para todas as nações da terra, para que os crentes possam reagir, para que os crentes possam se levantar, para que os crentes possam se manter de pé. Para a chegada de Jesus, passou-se 400 anos sem um profeta, sem uma profecia, apenas o povo se corrompendo, se desviando, fazendo o que é errado, até que chegue o Messias para restaurar a nação e trazer de volta a esperança, agora não simplesmente terrena, mas também celestial. De Jesus para cá já tem 2000 anos. E nós olhamos para o lado, nós vemos um mundo corrompido, igrejas corrompidas, pastores corrompidos, cantores corrompidos, igrejas desestruturadas. E o que nós fazemos? Olhamos para a rede social e ainda compartilhamos uma má notícia. É mais um profeta que caiu, é mais um pastor que falava, que pregava e hoje caiu. Nós não temos que praticar essa ação, pelo contrário, temos que levantar a nossa voz e dizer: Senhor, nos ajude a levantar como boca de Deus nessa terra.
Olhamos para os políticos e dizemos: não tem mais jeito. Eu quero te trazer nessa noite o diagnóstico do problema da sociedade: jejum e oração, meu, seu, da minha parte, da sua parte, em todo canto do mundo tem problema, mas nós temos um Deus que só está esperando você tomar uma atitude de crente, de cristão, para poder te levantar nessa terra, para que você possa fazer diferença. Mas não estou preparado ainda. Vai do mesmo jeito, vai da mesma forma. O leão de hoje, amanhã será testemunho para um problema muito maior que virá, mas você obterá a vitória no nome de Jesus. Quem tem um problema aí hoje? Quem já matou o seu leão do dia? Quem já matou o seu leão do dia hoje? Quem já? Alguém? Já matou o leão do dia? Se não matou ainda, chegar em casa você vai ter que matá-lo. Eu quero te convidar nessa noite a nós orarmos. Para quê, Gesiel? Não para que o leão de amanhã não venha, mas para que quando ele vier, o próprio Deus te capacite para que você possa vencer no nome de Jesus. Permita-me orar pela sua vida. Se você quiser, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar, vamos interceder. Você sabe o tamanho do seu leão, você sabe o tamanho do seu urso. E olha que na Algatá que tem urso à beça, hein? No verão ele sai, mas sai com fome. Talvez seja assim na sua vida, você olha e fala: o leão hoje veio na ânsia. Mas nós temos um Deus que vai nos ajudar a vencer essa batalha no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, queremos te colocar em tuas mãos a nossa vida. Queremos pedir a ti a capacitação para vencer os nossos problemas diários, o nosso leão diário, a nossa dificuldade diária. Senhor, nós não queremos fugir do problema, não importa se ele vem amanhã, ou depois de amanhã e depois de depois. Nós não nos importamos com o tamanho desse problema, nós não queremos nos importar com o tamanho dessa dificuldade. O que queremos colocar à frente da nossa dificuldade hoje é o teu nome, Jesus. É a tua presença. O leão que vem para nos confrontar, ele não confronta simplesmente a nós, mas confronta o Deus que nos escolheu, o Deus que nos colocou para guerrear essas guerras. Deus, ouve, Senhor, a nossa oração nessa noite. Famílias, Senhor, que precisam ser restituídas, restauradas. Deus, entra, Senhor, com mão poderosa nessa noite. Levanta, Senhor, a minha vida, levanta a vida da minha família, levanta a vida de cada um dos teus filhos, para que possam vencer estes problemas e dar a ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, sobre o leão de amanhã, nós já determinamos vitória, 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 no nome de Jesus. Toda dificuldade vai cair por terra, porque nós sabemos que o Senhor estará conosco e em ti somos mais que vencedores em todas as coisas. Deus, colocamos a nossa vida em tuas mãos, te pedimos, fica conosco, nos ajude, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você tem essa causa, se você tem esse leão, coloca nas mãos do Senhor, pede a Ele força e certamente Ele te ajudará a vencer no nome de Jesus. Deus abençoe.